Olá, seja bem-vindo ao primeiro módulo do curso de Fotografia Odontológica com Smartphone. Neste módulo, abordaremos a importância da fotografia odontológica. Com o desenvolvimento tecnológico e com o desenvolvimento dos materiais, é praticamente impossível exercer uma odontologia de qualidade sem uma documentação fotográfica. Abordaremos alguns pontos que a fotografia ela é papel fundamental na trajetória do profissional. Um dos primeiros pontos é a autoavaliação. Eu tenho a mais profunda crença que todos nós somos resultado das experiências vividas em nossa existência. Sem querer desmerecer nenhum professor que participou da minha formação, mas talvez o maior professor que eu tenha tido na odontologia foi a fotografia. Eu sempre trabalhei na área de reabilitação oral. Quando eu documentei pela primeira vez os meus casos e eu pude magnificar os resultados, eu enxerguei o tanto que minha odontologia era deficiente, o quão eu precisava melhorar. Também a fotografia foi que me mostrou os meus primeiros acertos e me permitiu permanecer no caminho do acerto. Então, a autoavaliação ela é fundamental para o desenvolvimento profissional e sem a fotografia a gente não consegue esse desenvolvimento. Um outro papel fundamental da fotografia é a segurança jurídica. Nós vivemos num mundo onde as demandas são cada vez mais frequentes. Eu, ao longo dos meus quase 30 anos de exercício profissional, eu pude participar 2 vezes da composição da chapa do Conselho Regional de Odontologia e as demandas são muito crescentes na odontologia. E nós temos que entender que nós temos um elo fraco nessa relação. O cirurgião dentista, por ser o detentor do conhecimento, é o que tem que comprovar todos os fatos que estão sendo alegados. Essa documentação, ela é material, e isso só se faz com prontuário assinado e com fotografias. Então, se você ainda não fotografa seus casos, você corre um risco muito grande de, se em algum momento você tiver algum imbróglio jurídico, você não conseguir comprovar judicialmente as suas alegações. Então, nós precisamos documentar os nossos casos, principalmente no aspecto de segurança jurídica. Outro ponto muito importante é a tomada de cor. Nós temos aqui no Brasil os melhores técnicos do mundo. Os materiais odontológicos desenvolveram muito nos últimos 10 anos. Mas a comunicação do dentista com o técnico de prótese ela é muito deficiente. Com esse desenvolvimento que nós temos hoje, é praticamente inaceitável que nós façamos um molde do paciente e enviemos isso para o laboratório com um pedaço de papel escrito a cor que vai ser o trabalho, e a gente achar que esse trabalho, quando voltar do laboratório, vai se integrar ao sorriso do paciente de maneira natural e harmônica. Não, é função do cirurgião dentista apresentar as características biotipológicas para o técnico de prótese. Hoje, com a dificuldade de locomoção, de deslocamento em horário comercial, é praticamente impossível, todo caso que você tem, o técnico sair do laboratório dele, se deslocar aí para o seu consultório. Nos grandes centros, isso hoje é impossível. E a fotografia é a maneira que a gente faz essa comunicação. Então, observe através de um protocolo simples, onde eu tenho 1, 2 fotos e algumas edições, onde a gente usa uma luz polarizada para poder remover o brilho da imagem e promover um mapeamento cromático interno mais fiel, onde a gente promove a remoção da saturação e através do branco, da escala de cinza, do branco e do preto, a gente consegue mensurar o valor desse elemento dental que a gente está reabilitando, ou diminuindo o brilho, aumentando o contraste, a gente consegue ver áreas de translucidez. A gente passa muita informação para o técnico. E eu vou ser honesto com você, nos meus últimos anos de clínica, eu não selecionava a cor do meu trabalho. Eu pegava, fazia fotografias e enviava para o técnico, porque o técnico tem uma visão muito mais treinada do que o cirurgião dentista. Então, se você fizer fotografias padronizadas, fotografias de qualidade, você vai ter um resultado muito mais satisfatório dos seus trabalhos. Então, você não pode deixar de fotografar.
uma participação muito importante da fotografia no planejamento digital do sorriso. Então, a gente tem várias técnicas, o DSD talvez seja o mais famoso, o mais difundido, né, desenvolvido por Christian Kochtman, mas ele não foi o primeiro. Né? Nós temos outras técnicas como Photoshop, Smile Design, e todas essas técnicas de desenho digital do sorriso, de planejamento digital do sorriso, eles partem a partir de fotografias padronizadas. E o planejamento digital do sorriso é uma ferramenta poderosa para a comunicação e para a venda dos seus trabalhos. Eu costumo dizer nos meus cursos que ninguém compra um carro de 120 mil sem entrar e fazer um test drive. Então, como o paciente vai se submeter a uma reabilitação extensa, onerosa, né, que vai demorar muito tempo, sem ter uma previsão de qual vai ser esse resultado. E através de um planejamento digital do sorriso, a gente consegue tornar esse tratamento tangível para o paciente. Então, aqui tem um exemplo de um caso onde foi feito um planejamento digital do sorriso, e isso foi aplicado na reabilitação, e a gente tem fotos iniciais, a foto do meio da temporização e, ao final, o tratamento concluído. Outra contribuição muito importante da fotografia odontológica se dá em publicações e palestras. Há muitas revistas internacionais que existem padrões de envios de fotografia para publicação de casos clínicos com relação ao formato do arquivo, ao tamanho do arquivo, à resolução. Então, por mais que a gente tenha domínio da técnica operatória que está sendo feita, a gente não pode relegar a fotografia a um segundo ponto. Como professor universitário há mais de 12 anos, eu me arrisco a dizer que fotografia é tão importante que deveria fazer parte da grade curricular do curso de odontologia. E em palestras também ocorre a mesma coisa. Wolfgang Bengel, que foi o autor do primeiro tratado de fotografia odontológica, já dizia no seu livro O Homem é um Animal Visual. E às vezes nós pegamos professores, palestrantes com um alto conhecimento, com trabalhos belíssimos, mas com a documentação pobre. E isso não traz a grandeza equivalente ao conhecimento desse profissional. Então a fotografia ela não pode ser deixada num segundo plano, né? Porque ela é parte integrante do nosso desenvolvimento profissional e da nossa vida profissional. Um outro aspecto onde a fotografia odontológica é fundamental é na divulgação e marketing, seja do seu trabalho, seja o marketing pessoal ou da sua clínica. Nós vivemos na era das mídias sociais. Nós devemos ter dois cuidados fundamentais. Primeiro é como postar e segundo, o que postar. Se nós pegarmos, por exemplo, o Instagram, que é uma mídia social que ela é composta basicamente por imagens, nós temos estudos mostrando que as fotos, né, principalmente fotos de boa qualidade, conseguem até 40% mais de interação. Então eu não posso relegar a fotografia a um segundo plano. Com relação a como postar, nós teremos um módulo sobre exportação de imagens, onde nós abordaremos aspectos específicos. Às vezes a gente vai fazer tem uma foto, vai publicar e parece que quando faz a publicação dessa foto, essa foto perdeu a nitidez, essa foto perdeu a qualidade. Então eu tenho que ter parâmetros, conhecer os parâmetros específicos para a publicação. Outro cuidado específico que a gente tem que ter é o que postar. Pelo fato de ser professor universitário, eu tenho convívio com alunos, com adolescentes, né, com a idade mais baixa, e às vezes há um erro muito grande de postagem. O maior erro que o profissional pode cometer é postar para si mesmo, para satisfazer o seu ego pessoal. Eu tenho que entender que a mídia social ela é uma ferramenta de comunicação e eu vou postar para o público que vai consumir o meu trabalho. Então, postagens como essas, por exemplo, elas nos remetem à dor, à tortura, ao sofrimento, né? E não é isso que vai atrair o nosso público. Nós temos que fazer postagens onde nós vamos associar a odontologia à saúde, a bem-estar, à beleza, né? Tornando o nosso produto atrativo para a nossa clientela. E, por último, uma ferramenta fenomenal de comunicação é a fotografia. Ela é uma ferramenta de comunicação com outros profissionais, com o seu paciente. Esse caso foi a primeira reabilitação que eu
fiz na minha vida. Eu não tinha, na época ainda os smartphones, acho que nem estavam no mercado ainda, eu não tinha poder aquisitivo para adquirir uma câmera fotográfica, mas eu já sentia a necessidade de documentação. Então, eu pedi um protocolo fotográfico para o Instituto de Radiologia. Então, eu tinha um protocolo fotográfico inicial e um protocolo fotográfico final. E isso me permitiu comunicar com outros profissionais, comunicar com o meu paciente, comunicar com o meu técnico de prótese. Uma imagem, antes de tudo, ela vale muito mais do que 1000 palavras. Ela vai nos enxergar, né, o que a gente não enxerga sem a câmera. Então, fotografia é fundamental e a partir desse curso, espero que você mude a maneira como você trabalha e que você consiga um desenvolvimento propulsionado aí pela fotografia odontológica. Nos vemos no próximo módulo. Um grande abraço.